Fala pessoal, beleza? Quem está falando é o Guilherme, estamos aqui com mais um vídeo sobre funções. E hoje vamos falar sobre funções afim. Funções afim, o que elas são? São funções que são um dos tipos de funções que são definidas por f de x, que é ax mais b. Sendo que a e b podem ser qualquer número, pode ser 2, 3, 27, 1000, menos 2, por exemplo, desde que os números sejam reais. Ou seja, desde que eles estejam dentro dos conjuntos reais, podem ser ali o a e o b nessa função. E o x, ele vai ser o número que vai estar dentro, vai ser aquele f, por exemplo. F entre o parênteses x é igual a x mais b. O valor que você colocar entre os parênteses vai ser o valor de x na função ax mais b. Vamos ver uns exemplos de funções para a gente entender como que é. Aqui em cima de mim temos alguns tipos de funções, como 2x mais 3, menos x mais 9, 7x menos 98, x mais 7 e 9x. Todos esses são exemplos de funções afins. Ou seja, o a pode ser negativo, como a gente pode ver em menos x mais 9, porque naquela situação o a vale menos 1. O b também pode ser negativo, como a gente vê no terceiro exemplo, que é 7x menos 98. O a pode valer 1 também, ainda é um número, e o b pode valer 0, como a gente vê no último exemplo, que é 9x. Apenas assim. O a ele também pode valer 0, só que se o a valer 0, vai ser um exemplo especial, que vai ser uma função que o f de x vai valer qualquer número, por exemplo, 7. f de x é igual a 7. Qualquer resultado para x sempre vai dar 7, chamado de função constante. Ali na direita, podemos ver um gráfico de função afim, que é a função de 2x mais 3, que é o primeiro exemplo. Aí temos x é menos 2, então o f de x vai ser menos 1. Se o x for menos 1, o f de x vai ser 1. 2x mais 3, por exemplo. Se for menos 1, vai ser 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 3 vai dar 1. Se valer 0, a gente só anula e vai dar 3. Se for 1, vai ser 2 vezes 1, que dá 2, mais 3 dá 5. Se valer 2, vai ser 2 vezes 2 dá 4, mais 3 dá 7. E nesse caso vai dar uma função afim que vai ser uma linha reta. Toda função afim é uma linha reta. Não pode ser, por exemplo, não pode ser totalmente na vertical, porque se ela for na vertical, o x vai valer um montão de y. Isso não pode acontecer. Como a gente viu lá no conceituando funções, o x ele pode estar atribuído a um y, mais de um x pode estar referido a um y, só que um x não pode estar referido a dois y diferentes. Ou seja, o x não pode fazer com que equivale a 3 e 6 ao mesmo tempo. Não pode. Mas o 3 e o 6 podem equivaler, por exemplo, a 0. Isso acontece. Aqui agora, pessoal, nós vamos representar as funções afins com gráfico. Vai funcionar dessa seguinte maneira. Eu estou aqui no site do GeoGebra, o link vai estar aí na descrição para vocês acessarem. E nós temos algumas partes aqui. Nós temos o plano cartesiano aqui, que está, por exemplo, o 0. Aí tem vários pontos, como, por exemplo, menos 5, 1, mas eu vou deixar assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Desta maneira aqui, nós vamos fazer o seguinte, deixa ele mais para cá. Essa barrinha que está na horizontal, ela equivale ao x. E a barrinha que está na vertical equivale ao y. Aqui nesse canto à esquerda é a entrada. Ou seja, aqui pode colocar, por exemplo, f de x, aqui é o f de x, que nós vamos colocar a função, e aqui temos os números, ou seja, vamos colocar o f de x aqui. Se nós utilizarmos aquela primeira opção que a gente viu no slide anterior, que é o 2x mais 3, nós vamos ter um gráfico idêntico ao que a gente teve no slide anterior, que é nesse sentido aqui. Ó. E o que esse gráfico quer dizer? Nós vamos analisar ele agora em alguns pontos. Se, por exemplo, o x, vamos supor que ele vale a 0, por exemplo, se a gente olhar aqui na barrinha, o x, para ele valer 0, o 2 multiplicado por 0 vai dar 0. E 0 mais 3 vai dar 3. Ou seja, o ponto aqui vai ser aqui, ó, o eixo do y vai valer 0,3. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando o x valer 0, o y vai valer 3. Agora vamos pegar outro ponto, por exemplo, esse daqui. Nesse ponto aqui, ó, quando para o y valer 0,
ou seja, para ser 2x mais 3 é igual a 0, o nosso x tem que valer menos 1,5. Agora, fazendo isso aqui, 2 vezes menos 1,5 dá menos 3. Mais 3 com menos 3 dá 0. Se nós pegamos aqui, por exemplo, outro ponto, por exemplo, esse aqui, ó. Vamos colocar aqui um ponto. Por exemplo, temos aqui ponto. Se nós colocarmos, por exemplo, um ponto aqui, vamos ver aqui agora. Esse ponto, ele está onde? Ele está ligado aqui, ó, por exemplo, aqui nesse lado. Vai valer aqui os possíveis valores do x e do y, só que são valores extremamente altos aqui, por exemplo. Se a gente colocar aqui, ó, o ponto de... Aqui, vamos, por agora, ignorar um pouco essa tabelinha aqui de lado e vamos focar, por exemplo, no que eu estou querendo exemplificar para vocês. Esse ponto A aqui, ele está ligado aqui no x1. Ou seja, a gente pegar aqui o x1 e subir ele bastante, vai dar o ponto A aqui, que ele vai equivaler ao 5. Ou seja, quando o x valer 1, o y vai valer 5. Se nós agora subirmos um pouquinho ele aqui agora, o ponto 3, por exemplo. Aqui, ó. Fomos aqui, x equivale a 3. Quando o x equivaler a 3, o y vai equivaler a 9, porque 2 vezes 3 é 6, 6 mais 3 é 9. Agora, por exemplo, vai ser um pouco mais complicado pegarmos valores extremamente altos, como, por exemplo, 20. É para isso que a gente vai ter, por exemplo, a função da maneira que a gente representou com f de x é igual a tantos tantos. Porque, por exemplo, se a gente colocar lá entre parênteses o 20, é só substituirmos o x por 20. Aqui agora vamos ler as funções. Por exemplo, ainda utilizando esta função aqui, nós vamos agora aqui, ler a função. Vou deletar aqui o ponto para exemplificar para vocês. Temos aqui a função 2x mais 3. Vamos analisar o A, o sinal do A e o do B também. O sinal do A, o que ele vai falar para a gente? Ele vai falar para a gente em que lado vai estar, por exemplo, a nossa barrinha do gráfico. Se o A for positivo, o ângulo que vai estar a barrinha em relação ao eixo X, sempre seguindo, por exemplo, sempre ela crescendo, por exemplo, de 1, 2, 3, 4, em vez de 4, 3, 2, 1, sempre vai ser um ângulo agudo. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, o ponto 0 da raiz menos 1 e 0. Se a gente pegar aqui o ângulo que está entre o nosso eixo X e o do nosso gráfico, vai ser um ângulo menor que 90. Dá para confirmar isso só de ver que o ângulo de 90 graus é um ângulo em pé e esse ângulo daqui ele é menor do que o ângulo em pé. Agora, se nós colocarmos aqui, por exemplo, f de x, f de g, por exemplo, para não ser igual, é igual a menos 2x mais 3. F, aqui então a gente tem que colocar g, perdão. Vai dar um ângulo, vai dar totalmente o oposto para a gente. Aqui, ó, o 3 ainda vai estar aqui, só que o nosso gráfico ele vai estar para o outro lado. Ou seja, quando o A for negativo, o ângulo em relação à nossa barrinha e o eixo X crescendo vai ser um ângulo obtuso. Só de comparar aqui, por exemplo, dá para saber que é um ângulo maior do que 90 graus. Agora vamos colocar aqui. Em vez de ser, vamos deixar ainda aqui, ó, f de x é igual a 2x. 2x mais 3. Dá Enter aqui para a gente comparar com o g de x, que é uma outra função, é igual a menos x, menos 4x mais 8, mais 9, por exemplo. Aqui. Comparando esses dois gráficos aqui, o que nós podemos notar de diferente neles? Além de como a barrinha está indo, por exemplo, o sinal do A está indicando que ela está crescendo. Se for positivo, ela vai estar crescendo. Se for negativo, ela vai estar decaindo. Agora, o sinal do B ele também vai influenciar. Por exemplo, o B, a gente, nessa daqui, nós vemos que ele é mais 3. Ou seja, quando vai tocar no eixo Y, é aqui no ponto 3. Nessa segunda, nós vemos que é mais 9. Ou seja, ela vai tocar no eixo Y no ponto 9. Se a gente, por exemplo, colocar aqui o h de x for 4x menos 9,
O ponto que vai tocar no eixo y vai ser no menos 9. Ou seja, o B indica isso para a gente. Vai ser onde a barrinha vai tocar o eixo y. E o x ele vai indicar isso, vai indicar para a gente para que lado a barrinha está mais virada. Se ela está mais virada para crescer ou se ela está mais virada para descer. E agora, pessoal, aquilo que eu tinha comentado antes. O x ele pode valer zero, por exemplo. Vamos pegar aqui o i de x é igual a 0x mais 9. Vamos colocar um valor mais baixo, mais 5. A barrinha, como nós podemos ver, ela não está tocando o eixo x, porque nada vai estar tocando aqui o eixo x, porque o x vale zero. Ou seja, vai tocar ela no ponto zero, assim, entre aspas. E o b vale 5, ou seja, como ela vai tocar o b, o eixo y, no 5, não tem como ela tocar aqui o eixo x, porque todos os representantes já vão valer 5, por exemplo. Se o x valer 20, 20 vezes 0 já vai dar 0. Então, mais 5 vai dar 5. Ou seja, todos os x possíveis nessa vão dar 5. Ou seja, o gráfico representante vai ser uma linha constante. E tem um outro tipo de função que é chamado função identidade. Quando, por exemplo, temos f de x, não, vamos colocar j de x, são muitas funções, é igual a 2x, por exemplo. O crescimento vai ser proporcional. Por exemplo, nesse ponto daqui, 0 vai valer 0. Se for nesse ponto daqui, o 1 vai valer 2, o 2 vai valer 4, o 3 vai valer 6, e assim por diante. Vai ser em proporção. Porque está sempre crescendo no mesmo ritmo. Aqui, cresceu para cá, cresceu para cá. Proporção, não tem que adicionar nela para ela não ter uma proporção, vamos dizer assim. E é só isso por hoje, pessoal. Na próxima aula, nós vamos estar falando sobre as funções quadráticas. Vamos ver mesmo que a gente viu nesse vídeo só com as funções quadráticas, que é um pouquinho mais difícil, mas ainda assim é muito interessante. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não se esqueça, deixe o like, se inscreva no canal. Muito obrigado, valeu, falou e tchau.